Olá, eu sou o Guilherme Duran, esse é o canal Virou Paris e no vídeo de hoje tenho lidado esses tempos atrás com essa questão de ler, você tem que ler, não importa o que você leia e não sei o que lá, que é um mito na verdade, né? E também outros mitos em torno da leitura. E nesse vídeo eu queria tratar um pouquinho sobre eles com vocês. Vamos nessa? Então tá, já vamos começar pelo começo. Por que eu chamei de mito você ler... olha esse passarinho. Tipo, leia, não importa o que você leia, o importante é ler, né? Quando a gente fala isso, a gente fala que o importante é ler. Mas a gente sabe por que é importante ler? Porque se a gente não souber por que é importante ler, não faz sentido ler. Já começa por aí. Só que assim, é importante ler e não importa o quê? Se você for pensar do ponto de vista neurolinguístico, existem transformações cerebrais e do ponto de vista cognitivo, existem transformações cognitivas que acontecem na sua cabeça, que aliás, acontecem na cabeça de pessoas que leem e não acontecem na cabeça de pessoas que não leem. E conforme mais você lê, mais você domina a leitura, mais você tem esses aspectos cognitivos e cerebrais desenvolvidos. Mas isso não é o bastante para você viver socialmente. Isso não é o bastante, né? Tipo, leia qualquer coisa assim, não é o bastante. Ter só um tipo de leitura não é o bastante na nossa sociedade que é altamente organizada através da leitura, através da escrita. E isso é uma rede muito complexa de saberes e de obtenção de informação e de lazer e de tudo, que ler só uma coisa não é o bastante. Então essa história de que o importante é ler, mas não importa o que, se você quiser ler só história em quadrinhos, tudo bem. Se você quiser ler só romance, tudo bem. Só poesia, tudo bem. Isso a gente está falando de leitura fruição, de leitura como lazer. Aí na leitura como lazer, tudo bem, você lê só o que você quiser, né? Mas, né, você lê na sua leitura de lazer aquilo que te dá mais prazer e acabou. É lógico que quanto mais variada for a gama de texto que você lê, mesmo no seu momento de lazer, maior vai ser o seu leque cultural e maior também vai ser a sua possibilidade de descobrir novos assuntos ou de ver assuntos sendo tratados de outras maneiras. E isso é muito importante, né? Porque se você lê 1000 coisas, mas todas elas sobre o mesmo assunto, passando a poça d'água, não resolve muita coisa na nossa vida, não é mesmo? Você tem que ler coisas variadas para você ter acesso a assuntos variados. E é assim que é. Não sou eu que estou dizendo isso, é a ciência, tá? Só para vocês não falarem assim, ai que moleque chato. Eu sou chato mesmo. Mas não sou eu, gente, que estou criticando isso, não. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do jornal. Você gosta de ler jornal, ou você sabe que tem que ler jornal, né? É importante ler jornal. Mas você sabe ler um jornal? Na verdade, não é um jornal, né? É ler jornal. Não é o fato de você pegar... Vamos voltar por aqui. E depois eu vou me perder nessa floresta aqui. O fato de você ler um jornal, sempre o mesmo jornal, é, de repente, quase mais prejudicial do que não ler nenhum. Por que eu digo isso? Porque você vai ter acesso a uma única fonte de informação. E isso não é uma... A gente não pode considerar que isso é uma leitura saudável. Porque se você tiver só um lado da história, você não consegue criar o seu próprio ponto de vista a respeito daquilo que você está lendo, né? Isso de que os jornais são imparciais e tudo mais, isso não existe, tá? Não existe. Um ser humano, quando ele abre a boca, ele não é imparcial. Então você imagina um jornal. Isso de imparcialidade não existe. Mas você só vai conseguir entender melhor o posicionamento de um jornal quando você puder comparar esse posicionamento com outro jornal. E você só vai poder comparar com outro jornal quando você ler
outro jornal falando sobre a mesma coisa. Aí sim você vai poder dizer, ah, esse jornal fala assim, aquele jornal fala assado. E ainda assim, gente, não é o bastante para você desenvolver já essa capacidade de entender o posicionamento de um jornal ou do outro, porque o posicionamento ele é muito bem disfarçado nessa vibe de imparcial, e a gente precisa ser um leitor treinado para a gente conseguir entender, né, na verdade, o posicionamento desse jornal. Então, outra coisa, você vai procurar um médico e o médico vai passar para você uma receita de remédio. E aí você vai na farmácia e você compra essa receita de remédio. Né? A receita, de repente, não é uma coisa que você precise ler tanto, porque na maior parte dos casos a gente nem entende o que está lá, né? Mas quando você compra o remédio, você tem a bula do remédio. E a bula do remédio é uma coisa importante de ler. Porque é lá que está escrito como... Bom, o médico vai te dizer, né? Mas é muito comum a gente esquecer. É bem interessante você saber o que você está tomando, quais são os riscos, porque nem sempre a gente fala tudo para o médico, né? A gente não fala necessariamente todo o nosso histórico para o médico, e nessa bula a gente vai estar em contato direto com todas as prescrições, com tudo que pode, com tudo que não pode junto. Então, a bula é muito importante você saber ler. Embalagem de produto é importantíssimo, porque nós somos uma sociedade extremamente consumista e consumidora. Então, saber ler embalagem é o mínimo, o essencial, nada mais que necessário na nossa sociedade. Você sabe ler uma embalagem? Por exemplo, você pega um produto alimentício e aí você quer saber se esse produto faz bem ou não para a sua saúde, ou até que ponto esse produto vai zoar com o seu corpo. E aí o que você vai fazer? Você vai ler, por exemplo, uma tabela de... Como que chama? Uma tabela nutricional. Você sabe ler uma tabela nutricional? Então, é importantíssimo para a nossa saúde que hoje em dia você saiba ler uma tabela nutricional. Eu vou dar um exemplo para você. Ou também a lista de ingredientes, né? Você lê a lista de ingredientes dos produtos que você consome? É muito importante. Tô ficando repetitivo. Mas é verdade, minha gente. Ó, por exemplo, aqui na França tem uma massa folhada que a gente compra no mercado, tipo massa de pizza, sabe? Você compra ela enrolada e depois você faz uma torta na sua casa. Você faz o que você quiser na sua casa. Olha essa luz, que linda! Gente, eu nunca mais vou sair daqui. Mentira. Aí, eu sempre comprava essa mesma massa, porque essa massa, ela era integral. Massa folhada é pura manteiga, né? Mas essa tinha pelo menos o lado bom de ser de massa integral. E eu nunca tinha lido a bodega da lista de ingredientes. Quando eu li, tinha óleo de palma. Tá, meu bem? Tinha óleo de palma na massa integral. Então, qual é a vantagem de você comer uma massa integral que é feita com óleo de palma? Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porque eu prefiro engordar do que ter uma veia do meu coração entupida. E eu só posso dizer isso porque eu desenvolvi essa capacidade de ler rótulos. Tá vendo só como é importantíssimo? A gente não pode se prender só a um tipo de leitura, não, meu bem. A gente tem que ler um pouquinho de tudo nessa vida. Já deu pra gente entender muito bem que a gente precisa ter uma leitura variada, a gente precisa estar à vontade para ler a maior quantidade de tipos de texto, né, que a gente vai chamar de gêneros textuais, possíveis e imagináveis, sobretudo se você é estudante, porque se você é estudante, o que acontece na sua vida é uma coisa que se chama vestibular. E o vestibular, você tem que ter uma habilidade leitora enorme. Para começar, que você tem que saber ficar com a sua bundinha sentadinha durante 5 horas respondendo pergunta, né? A sua cabeça não foi criada para isso. Você precisa desenvolver essa técnica de leitura, essa competência leitora, que não é só o fato de você saber ou não a resposta das questões. É você ter a concentração desenvolvida e ter um manejo para responder tantas questões de uma vez só, né? Então isso ultrapassa o fato de você saber ou não a resposta das questões. Você tem que saber ler uma prova e você tem que estar preparado para ler essa prova. Dentro dessa prova você vai lidar com vários outros gêneros textuais, com vários outros tipos de texto lá dentro. E aí, minha gente, o que eu posso dizer para vocês? Que se você passa a sua vida só lendo texto de Facebook, só lendo tweet,
só lendo mensagem de WhatsApp. Isso, minha gente, não vai ajudar você. E se você for parar para pensar, a maior parte do nosso tempo a gente se diverte lendo, né? Então, assim, tem muita gente que vai assistir um filme, tem filme legendado a leitura, né? Você vai ler uma história em quadrinhos, a leitura. Você vai ficar no Facebook o dia inteiro, lendo, né? Então, a leitura, ela tá muito presente na nossa vida. E se for ler só por ler, né? Você lê só o Facebook e tá certo, e tá feito, né? Agora, será que a gente precisa falar sobre os problemas de só ler o Facebook ou de só ler mensagens no WhatsApp? Você sabe ler uma mensagem de WhatsApp? Você sabe conferir se um dado que você encontrou no Facebook ou no WhatsApp é verdadeiro ou é fake news? Você sabe que pode acontecer, né? Aliás, já aconteceu. Eu vou ficando por aqui, não tenho mais nada para falar. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, não deixa de mandar para mim, manda aqui nos comentários que a gente já começa uma discussão. Mas não é para começar um fight não, tá, gente? Ó, vamos ser educados, vamos ser gentis. Se vocês, né, tem que ser educados. Vocês podem ser contra o que eu tô falando e aí vocês têm que ter educação para posicionar o lado contra de vocês, né, gente? Porque senão não vou perder meu tempo, né? E nem de vocês o de vocês. Então, beijo, tchau. Não tem mais nada para falar, vou ficando por aqui. Até a próxima. Au revoir.